O sedentarismo é o principal fator de risco no mundo para doenças cardiovasculares e mortalidade por todas as causas. Não importa a idade, a raça, a etnia, o sexo, todos nós precisamos nos mexer. No entanto, os últimos dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, a Vigitel, ainda mostram que mais de 50% da população brasileira é considerada fisicamente inativa. Modificar essa realidade não é uma tarefa fácil, mas para tentar nos ajudar a entender como começar, convidamos o Dr. Rodrigo Bodanese, cardiologista, coordenador do Centro de Fisiologia Humana e Metabolismo da PUC e triatleta, para bater um papo conosco. Eu sou a Manu, essa é a Carol. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, para o Papo Sem Neura. Bom, então, primeiro, muito obrigado pelo convite, estar aqui participando do podcast de vocês. Vamos quebrar um pouco o protocolo e vamos falar um pouquinho da vida pessoal do Rodrigo. Afinal de contas, ele é um triatleta e todo mundo quer saber sobre isso, né? Depois a gente vai para a parte de estudos em si. Estamos curiosos. Mas até para todo mundo entender, a gente vai chamar o Rodrigo de Bodanese. De Boda, tá? É assim que a gente conhece ele, é assim que a gente viveu com ele, então vocês nos perdoem, vai ser Boda. Boda, vamos lá. Como é que é essa vida de triatleta? Como é que tu começou? Nos conta mais. Bom, triatlon, o esporte na minha vida sempre foi presente, né? Então, sempre tive o futebol como o meu esporte de origem, até que eu rompi o cruzado jogando futebol. Recuperação da cirurgia do cruzado é uma recuperação longa e tive que ficar afastado, só que eu sempre precisei fazer esporte, sempre precisei gastar energia. E aos poucos as coisas foram liberadas. Se tu gosta de nadar, pode nadar. Ia nadar com a boinha nas pernas, sem poder bater perna. Daí que eu comecei a pedalar na fisioterapia. E um pouco antes de romper o cruzado, eu estava me aproximando da corrida. Já tinha feito algumas provas de 10 quilômetros, já me achava um super corredor. Sem ter treinador, pegando planilha na internet, mas começando a ter uma melhora de corrida, mas sempre com foco de melhorar o meu desempenho no futebol. E sempre quando eu rompi, o meu tempo na fisioterapia era de voltar a jogar futebol, nunca foi fazer triatlo. Daí o Cristiano Aguzoli, que acho que foi teu colega de residência, ele, bem na época, estava começando a fazer umas provas, começou a me incomodar, compra uma bicicleta, vamos pedalar junto. Sim, fui lá, comprei uma bicicleta, não conhecia nada de bicicleta, fui numa loja, comprei uma bicicleta de tamanho completamente errado, não sabia nada, o vendedor me enganou completamente. Comecei a pedalar, daí o Cris pedalou acho que umas 2, 3 vezes comigo, nunca mais pedalou na vida. Acho que incentivou, já foi o meu incentivador, ainda tem que agradecer ele por essa. E daí eu tava meio que sozinho e a minha esposa tava fazendo corrida no Clube da Endorfina, que é um grupo de corrida. E falou, quem sabe se tu vai começar, realmente pega um treinador, né? Começar, já tava querendo na corrida, pelo menos pega alguém. Porque eu tinha aí programado mais uns 6 meses sem futebol. E daí eu comecei, uma coisa levou a outra, eu me apaixonei pelo esporte, pela rotina. Porque quando tu começa no triatlon é uma coisa muito louca. Porque daí do nada tu começa a receber uma planilha que tu tem 3, 4 treinos de cada modalidade na tua rotina. Então tu tem que nadar 3, 4 vezes, tu tem que pedalar 3, 4 vezes. E no início isso aqui é uma coisa assim, tipo, tá... Como é que eu vou dar conta disso tudo sendo aluno de 3º, 4º ano de medicina? Então, tu começa a tentar encaixar as coisas. Só que eu fui muito gostando muito da rotina, dos treinos e da evolução, né? Então, acho que uma das coisas que mais motiva quem começa a fazer um esporte é tu conseguir treinar e tu conseguir ver que tu começa a melhorar naquilo que tu está fazendo. Então... Passados 15 anos, hoje em dia o triatlon é o meu esporte diário. E é uma loucura, né? Porque deve ser o treino, bem como tu falou, 3 coisas completamente diferentes e colocar na rotina e saber, né? Porque tem que saber, mais ou menos, saber como nadar adequadamente para não fazer... Então, assim, vamos lá, se a gente for pegar as 3 disciplinas do triatlon, a natação é, para quem começa tarde, que foi o meu caso, é o mais difícil. Eu tinha algum contato na água de... surfar, nunca fui grande surfista, mas caía no mar, não tinha medo de mar, já tomei muita vaca. Tinha algum contato com a água, até que eu peguei natação mais ou menos bem, mas é o calcanhar de Aquiles da maioria dos triatletas, é a água, porque é um esporte muito técnico. Então, assim, tudo que tu precisa de desenvolvimento de técnica,
daí vai para a parte de vocês, né, de plasticidade cerebral, de refinamento neural, motor. Se tu começa na infância, é muito mais fácil de tu ter um bom desempenho, né? Então, é muito difícil alguém que vai começar a nadar com 21, 22 anos vai se transformar um bom nadador. Até pode ser um bom nadador, mas nunca vai ser tão bom quanto quem começou com 8. Então, não tem como. O ciclismo é um pouco diferente, que é o menos técnico deles, né? Se tu estiver na posição, tiver força, tu empurrar o pedal e tu treinar, vai dar retorno. A corrida tem alguma coisa de técnica, mas se tu for olhar qualquer prova de corrida, tu vai ver gente correndo de diferentes maneiras e às vezes no mesmo ritmo. Então, assim, só que o triatlo é uma coisa muito legal. O triatlo é um esporte de endurance em si, é que ele te dá retorno se tu investe nele. Então, em geral, quanto mais tu treina, melhor tu fica. Então, tem uma relação bem direta, assim. Então, isso é algo bem motivante, assim, de tu conseguir seguir acordando e melhorando. E qual que é a tua rotina de treino hoje em dia, Boda? Bom, ao longo desses 15 anos eu já tive várias fases. Hoje em dia, então, sendo pai de Tem esses detalhes, uma filha de 2 anos e meio, então... que já é um esporte por si só. Os horários de treino no dia, eles reduzem, né? Então, todo mundo que é pai que sabe que ali o horário do final da tarde, ele parou de existir na tua vida, né? Então, a rotina de banho, da alimentação, então, buscar na escolinha. Então, esses horários que eu tinha muito como horário de treino, fim de tarde, depois do trabalho, eles pararam de existir. Então, eu basicamente treino todos os dias antes de trabalhar. Sábado e domingo sempre acho um tempo. Basicamente, eu treino todos os dias. Sim. Então, assim, se eu for pegar 2024, né? Pegando agora que a gente tem aplicativos, eu tive 330 dias de treino dos 365. Tirando alguns tem que ter umas férias, né? Mas aí tu pega período de férias, pega dias pós-prova, alguns dias que tu precisa descansar. E tu tem que equilibrar, né? Descanso. Então, eu já fui... Hoje em dia, claro, a gente vai quebrando a cara e vai ficando mais experiente, a gente vai aprendendo que a gente precisa descansar, né? Tudo na vida é equilíbrio, né? Então... Mas, sei lá, eu tento fazer uma rotina de umas 4 corridas, 3 treinos de ciclismo, 3 de natação... Quando dá, entra um quarto. Sim, e mas vai jogando. Basicamente é isso, assim. 1, 2 vezes de academia, em períodos do ano, não faço musculação o ano inteiro. Quando estou mais perto de prova, eu nunca faço, porque daí o meu foco é melhorar no endurance, né? Então, faço um período de treinamento de força mais para prevenção de lesão em períodos focados do ano. Hoje em dia eu faço triatlon de longa distância, né? Então, na verdade, o mundo do triatlon hoje em dia, ele é voltado para longa distância. Então, provas da distância meio Ironman e Ironman. Então, que são provas Quanto que é isso? Exatamente. Vamos lá. Então, vamos falar no Ironman, depois a gente vê que o meio é a metade. Então, o Ironman consiste em 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e uma maratona, 42 km. 188 km de ciclismo. Chega a dar um desespero. E como é que foi? Qual que foi a última prova? Então, desde que a minha filha nasceu, eu nunca mais fiz Ironman, só fiz provas de meio Ironman. E ano passado acabei correndo uma maratona também, que fazia 11 anos que eu não corria, que foi a Maratona de Nova York. Legal. Como é que foi a experiência? Deve ser uma loucura, né? Tive algumas experiências muito legais no triatlon. Já fui 2 vezes para o Mundial no Havaí, que é uma coisa assim que é para todo triatleta que faz Ironman, é o lugar que todo mundo quer estar. Então, é a prova dos sonhos. É onde começou o esporte, né? Bom, então Nova York, a vaga caiu no meu colo, assim, 60, 70 dias antes. Bom, saber que eu ia fazer a distância, eu sabia que ia conseguir isso. Não chega um momento que tu tá treinando que completar a distância não é um problema, né? A gente começa a pensar em treinar como é que eu vou completar essa distância no menor tempo possível. Claro que a gente pensar em ciclo específico de treinamento não foi algo muito bem planejado, porque eu já tinha o meio Ironman de São Paulo 5 semanas antes da Maratona de Nova York. Então, fiz o meio Ironman de São Paulo, já estava com férias planejadas para pós-prova. Então, fiz a prova em São Paulo, foi tudo muito bem, foi uma prova que eu consegui realmente colocar em prática o que eu treinei. Daí, fiquei uma semana de férias e fui para Nova York. Sem muita expectativa, porque é uma maratona, que não é o que eu costumo fazer. E tu não pensa muito em tempo, em posição, porque no Ironman hoje em dia, pelo menos em provas nacionais, eu vou, porque eu quero ir pro pódio, quero ganhar do fulano, que já tem rixa, que tem alguma certa competitividade, esporte, né? Ou de pessoas que, nunca ganhei dele, mas tô chegando perto, será que eu consigo? Que é algo que é motivante, né? Que faz a gente sair da cama pra treinar. Mas daí tu chega numa major,
que é algo que é completamente diferente, assim, porque quando é uma prova super grande, mas a gente está falando de 2.000, 2.500 atletas. Tu chega em Nova York, são 55 mil corredores. Meu Deus. E os caras pegam todo mundo, jogam lá em Staten Island, do lado de uma ponte, fecham a ponte, e daí tu larga na ponte e tu passa pelos 5 principais bairros de Nova York e acaba em Manhattan. Bom, em Nova York, nas pontes tu não tem ninguém, mas fora das pontes tem gente torcendo pra ti o tempo todo. Então, assim, tu cai no Brooklyn, daí tu dobra uma ruazinha, daí tem uma rua que tem um DJ. Daí numa outra rua tem uma banda. E quando tu entra em Manhattan, daí é muita gente. E daí tu corre empolgado e é uma coisa assim que o tempo todo a energia vai te empurrando. Claro. Daí chegou a prova assim que eu pensei, putz, agora já foram 30 quilômetros. Daí tu começa a fazer cálculo. Bom, mas 40 e pouquinhos minutos tá acabando. Então assim, putz, tô com energia, vou acelerar. E daí tu vai, daí tu entra, daí tu cai no Central Park, daí todas as coisas assim, tipo, eu tinha ido em Nova York em 2013, não sou um... Mas aquelas coisas que tu vê em filme. E daí tu vê, tu tá ali no meio, tu tá fazendo, tu tá fechando. E, pô, o estimado é que tinha 2 milhões de pessoas na rua torcendo, acompanhando a prova, né? Então é uma coisa que é surreal, assim. Como é que é essa estrutura, assim? Eu não tenho a menor ideia. Como é que tu pode chegar lá? Ou tu tem um tempo muito bom, Tá. ou tu é sorteado. E esse sorteio é do quê? É aleatório. Aleatório. Mas tu te inscreve. Loteria, E aí, loteria seja o que Deus total. quiser. Ah, entendi. Ou tu vai e paga uma agência, né? Ah, entendi. Que é o jeito mais fácil de ir. Talvez não o mais barato. E tu falou antes da tua esposa de um grupo de corrida. Como tem aumentado os grupos de corrida em Porto Alegre, né, gente? É inacreditável. Assim, eu treino quase todos os sábados de manhã ali na orla. Parece que É uma festa? cada sábado tem uma tenda nova. As tendas estão mais cheias. As assessorias que tinham uma tenda agora tem 2. E é uma confraternização, né? É legal também agora, até para todo mundo entender essa dinâmica, assim, das provas, como é que são. Por exemplo, tem várias cidades, locais específicos. A maior franquia de provas de triatlon de longa distância é o Ironman. E não sei o certo, mas sei lá, provas de Ironman completo deve ter umas 50 e poucas ao redor do mundo. No Brasil a gente tem só uma, que é em Florianópolis. A gente tem 5 provas de meio Ironman. E, bom, daí tu vai à Europa, Estados Unidos, muitas. Um grupo chinês comprou a Ironman, então aumentaram as provas na China. Daí tu vai à Oceania, Austrália, tem tudo. Tem tudo que é lugar. Então, gera um turismo esportivo, né? Também. Sim, claro. Então, isso é uma coisa que as cidades querem receber o Ironman. E cresceu muito, né? Então, assim, eu pega Porto Alegre. Eu me lembro de quando eu comecei a pedalar ali, final de 2009, início de 2010. Eu ia de madrugada, eu pedalava muitas vezes sozinho na orla. Hoje em dia, se tu for terças e quintas, que é onde os grupos de triatlon treinam, tem 200, 300 pessoas pedalando, pelotões gigantes. Tá, e Boda, eu tenho umas curiosidades aleatórias, né? De novo, eu não sei, então eu quero saber. História de comida e água durante as provas. Sobre hidratação, as provas geralmente elas têm alguns postos de hidratação que vai servir água, algum isotônico, dependendo do isotônico que vai estar patrocinando a prova, e algumas provas também vão fornecer gel de carboidrato. Então, basicamente, o que a gente vai consumir é alguma bebida que tenha carboidrato, eletrólitos para reposição, água, que a gente leva, né? Então, tu sai na bicicleta com 2 ou 3 garrafas de 500, 750 ml de líquidos. Daí cada um calcula mais ou menos quanto vai ter uma reposição energética. O principal combustível que a gente vai usar durante o exercício é o carboidrato. Então, basicamente, a gente leva o sachêzinho de gel de carboidrato. Tem gente que não gosta, tem gente que leva pão, bananinha, mariola. Então, assim... Vai de tudo? Vai de tudo. Então, cada um vai ter... Tem gente que quer levar uma coisa que tenha mais gordura, já vi gente levar carne, já vi gente levar bacon. Coisa que, assim, Sim, tem algum sentido lógico, sim, talvez não. Mas eu queria comer uma coisa sólida, ok? Assim, basicamente, gel de carboidrato em pó. Que é o que tu vai conseguir absorver e usar ali, né? Porque tu precisa ter uma coisa que seja facilmente absorvível, porque tu não tem praticamente sangue circulando no teu intestino. Sim, certamente. Então, se pegar uma comida muito pesada, ele não vai ser absorvida, vai ficar ali na tua luz intestinal. Vai mais atrapalhando. Quantidades, né? Daí depende muito, assim... Pode fazer alguns testes, ver quanto é que é o teu gasto na tua potência de prova, no teu ritmo de prova. Mas a gente gira em torno, assim, sei lá, de 50, 70...
alguns profissionais já estão exagerando, 100, 120 gramas de carboidrato por hora de reposição. Porque, na verdade, o triatlo de longa distância é uma prova que a gente está fazendo uma gestão de energia. Porque quando eu acabar o meu glicogênio muscular, que é a minha energia rápida, eu geralmente fico dependente apenas de gordura, e a gordura é muito lenta. Eu posso estar bem treinado, ter uma oxidação de gordura boa, mas sempre vai ser mais lento do que o carboidrato. Não dá tempo. Então, assim, eu posso estar bem treinado, ter uma oxidação de gordura para poupar o carboidrato para o resto da prova. Então, quanto mais eu conseguir consumir, em teoria, melhor. Por isso que as pessoas estão agora com novos produtos tentando extrapolar o que se pensava que era fisiologicamente possível. Que nem tudo, assim, o limite é 90 gramas. Até que alguém que vai lá e usa 105, 120. Daí o limite deixou de ser 90. Tá. Os limites eles estão aí para ser quebrados, seja por que for. Então, e nada do que a gente vai falar de fisiologia, talvez do que a gente vai falar de exercício, talvez daqui 10 anos alguém diga que isso está tudo errado. Possivelmente. Então, assim, Possivelmente. em medicina e na vida não existe verdade absoluta, né? Exatamente. Mas então, assim, tu leva, a prova dá, basicamente carboidrato, líquidos, depende daí, umidade, calor, preciso tomar mais água, preciso repor mais eletrólitos. A gente ficou muito feliz com o teu aceite, tu vir aqui conversar com a gente, Poda. Porque todo episódio que a gente grava, a gente tá aqui falando. Faça atividade física é importante. Dor de cabeça, atividade física é tratamento. Aí teve o episódio da ansiedade, atividade física. O de lombalgia, atividade física. Quando a gente falou sobre pediatria, coloca as crianças na atividade física. Então, não poderia ser outra pessoa para falar com a gente sobre isso, né? Já que isso faz super parte da tua vida. Então, hoje a gente está aqui para dizer, não só para dizer que é bom, mas para explicar por que é tão bom a atividade física. Bom, a gente vai entrar num livro. Num mundo. No mundo. Estamos aí pra isso. É pra isso, né? Como vocês falaram, em praticamente todos os episódios, vocês trouxeram o exercício físico como tratamento, ou pelo menos como uma terapia adjuvante aos tratamentos convencionais. Se a gente pudesse, assim, consigo colocar o exercício numa pílula, tenho certeza que estaria todo mundo tomando. Seria prescrito para todo mundo. Mas não dá. Tanto que não dá que a gente não consegue fazer isso. E o problema do exercício é que ele precisa de dedicação e ele é um pouco difícil de começar, colocar na rotina. Então, o ser humano, acho que ele tem um comportamento meio preguiçoso. Assim, É da natureza, né? É da natureza do ser humano. Assim, eu tô bem aqui deitado no meu sofá, eu tô bem na minha cama. Porque, sei lá, a maioria das pessoas que tem uma vida ativa de trabalho, filhos, eu acho que elas têm que achar o seu tempo para fazer exercício, mas eu reconheço que isso não é uma coisa fácil. Não, com certeza não. Sim, eu sem tento dúvida. Estimular todos os meus pacientes, mas assim, envolve não muita é uma coisa fácil. Mas vamos lá, então, por que o exercício ele é tão bom? Então, se a gente vai falar de redução de doenças cardiovasculares, então eu tenho redução tanto de infarto, AVC, morte por doenças cardiovasculares, eu tenho redução de morte por todas as causas, eu tenho controle de ansiedade, eu tenho talvez uma neuroproteção, uma não evolução para doenças neurodegenerativas pelo exercício. Eu tenho talvez uma melhora do meu intestino, da minha microbiota intestinal. Então, ele acaba sendo uma parte fundamental em tudo. Então, assim, é praticamente inadmissível que a gente tenha uma população que mais de 50% é sedentária. É triste ver, né? Realmente mais de 50% e a maioria, inclusive, além dos 50% ainda não fazem o tempo adequado. Então, assim, se a gente pega assim, que mais de 50% é sedentário, entre obesidade e sobrepeso, a gente deve ter um torno de 60%. Então, a gente está muito longe de ter a gente vê essa mudança de cultura, a gente vê mais gente na rua correndo, mas a gente ainda não vê uma mudança de números tão grande. Sim. Talvez no futuro, né? Talvez seja uma sementinha que esteja se plantando. Se a gente começar a falar, então, assim, o mais fácil para mim é falar do meu dia a dia, que são as doenças cardiovasculares. Com certeza. Então, e as doenças cardiovasculares, elas estão intimamente ligadas com as doenças neurológicas, com as doenças metabólicas, que é tudo, né? Então, assim, se eu conseguir fazer alguma coisa que melhore a minha não progressão de doença vascular aterosclerótica, que é o que vai gerar infarto, AVC, que são as principais causas de morte e inabilidade no mundo, eu tenho que lançar a mão dessas coisas. Então, assim, eu consigo controlar
praticamente todos os fatores de risco para a doença cardiovascular aterosclerótica com atividade física. Só que, para eu ter efeito, eu tenho que ter estímulo, eu tenho que ter frequência, eu tenho que ter duração e eu tenho que ter uma realização desse exercício com consistência ao longo dos anos. Senão a gente não consegue ter melhor. E é até importante para as pessoas entenderem, né? O que é a doença aterosclerótica? Porque isso, às vezes, a gente fala, a gente repete, e, às vezes eles não sabem. Então, a doença aterosclerótica é quando eu tenho, né? Então, no meu vaso sanguíneo, eu tenho a formação de uma placa de ateroma, que nada mais é do que o depósito de colesterol, que eu tenho ali, geralmente, num paciente sedentário, diabético, pré-diabético, com colesterol alto. Eu tenho ali um vaso doente, um vaso inflamado, com uma camada que está propensa ao colesterol LDL se depositar ali. Então, eu começo a ter um depósito, uma migração do LDL para dentro dessa placa, dessa mucosa do vaso, do endotélio vascular. E daí começa uma série de reações, de reação do colesterol com o meu sistema imune, células espumosas, macrófagos. Eu giro um caldo de cultura inflamatório e essa célula começa a se desenvolver e começa a crescer. E isso é o que acaba culminando numa ruptura de placa e dando um infarto, numa ruptura de placa e dando um AVC, que é isso que acaba gerando uma morte súbita num jovem de 45 anos. Então, a gente que trabalha em hospital e convive com isso, né? Tanto AVC e infarto em jovem, geralmente a gente tem algum fator de risco muito importante. Então, seja ele diabetes, hipertensão ou hipercolesterolemia. E daí essas doenças, geralmente elas estão junto com o sedentarismo, sobrepeso e obesidade. E só explicando assim um pouquinho, falando do AVC, né, puxando um pouco aqui para nossa parte mais neurológica, acho que no infarto também é semelhante a maneira de explicar, né, mas falando de uma forma bem simples, essa plaquinha de gordura sai, obstrui um vaso sanguíneo, o sangue não chega ali naquele pedacinho do cérebro e aquele pedaço morre, digamos assim, falando, né? Isso é um AVC isquêmico. E às vezes uma pessoa com uma pressão muito alta, o vaso estoura e isso dá hemorragia, o derrame, o AVC hemorrágico. Só para trazer, então, num termo bem simples, assim, para... E eu sempre falo, né, tem até algumas figurinhas falando, né, porque a saúde do cérebro, ela depende da saúde do coração. Do coração. Então, não adianta nada eu ter, eu faço 1000 cursos, eu sou ótimo, leio um monte de coisa, tararará, eu não cuido nenhum dos fatores de risco da parte do coração, porque são fatores de risco também para a saúde cerebral, né? E isso que tu falou das prevenções, tem agora um estudo recente, assim, 2% do risco de doenças neurodegenerativas está associado ao sedentarismo. Pô, 2% de uma coisa modificável é muita coisa. Pode parecer pouco 2%, mas tu pega um número absoluto de pacientes com doença neurodegenerativa, tu vê que são milhões. É um monte. É porque daí vai somando, né? Porque o sedentário, ele não é só sedentário. Ele vai juntando com outras coisas e assim vai indo. Então, vão se associando os fatores de risco, né? E qual seria o tempo adequado, então? Tu falou ali que tem que ter frequência e tempo, né? O que seria o adequado, o mínimo, digamos assim? Vamos lá, se a gente for vamos pegar a recomendação de diretriz, que é o que a gente tem como base, né? Então, assim, se eu for pegar tanto diretriz europeia, americana, brasileira, eu teria que fazer no mínimo 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, então posso fazer 5 sessões de 30 minutos. Ou, se eu for lidar nas intensidades altas, eu posso reduzir esse tempo pela metade. Então, eu posso fazer 75 minutos de atividade de alta intensidade por semana. E sugere-se que, junto a essas atividades aeróbicas de moderada ou alta intensidade, que a gente incorpore treinos resistidos, treinos que exijam força muscular. Treino de força. Então, assim, colocar um treino de força 2 vezes por semana. Tá? Isso é o mínimo. O que seria uma atividade moderada alta, assim? Uma corrida, por exemplo, entra já na alta ou teria que ser algo mais... Isso é muito individual. E isso muda ao longo do tempo. Sim, porque a pessoa vai treinando. Para a maioria das pessoas, uma caminhada rápida vai ser um exercício de moderada intensidade. Eu posso basear isso em
percepção subjetiva de esforço, posso basear por frequência cardíaca que vai ser atingida, posso fazer testes mais robustos de ergospirometria, lactato, mas eu não estou falando isso, isso a gente usa mais em atleta, né? Mas se eu for trazer para a população geral, se eu for pegar um sedentário e eu vou fazer com que ele caminhe rápido a ponto de que quando ele estiver conversando, não saia que nem a gente está conversando aqui, talvez tenha que dar uma paradinha para dar uma respiração, a fase fica um pouquinho intercortada, eu vou suar, eu vou ter um gasto calórico, daí eu já estou entrando numa zona de intensidade moderada. À medida que eu começo a ganhar condicionamento, eu vou ter duas opções. Talvez a minha caminhada de 30 minutos para eu ter o mesmo benefício, eu vou ter que fazer 1 hora. Ou eu vou ter que aumentar a intensidade, vou ter que caminhar em subida. Se eu caminho na esteira, daqui a pouquinho estou caminhando a 6 km por hora, eu estou caminhando com 2, 3% de inclinação, que eu aumentei a minha carga. Eu estou ficando cada vez mais eficiente. Porque uma das melhores coisas do exercício é que ele tem, e só o exercício faz isso, é melhorar a nossa capacidade cardiorrespiratória. E isso só o exercício aeróbico faz. Eu estava estudando para o episódio de hoje e eu estava vendo que 2 dos principais fatores, né, de aumento de longevidade são a melhora do VO2 e a melhora da força muscular. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente o que é VO2. Primeiro, antes de tudo, o que é VO2 e qual é o papel da força muscular na nossa longevidade? Bom, então sempre que a gente vai falar sobre exercício, sobre treinamento, a gente vai ter o treinamento para esporte, para performance, e o treinamento focado em longevidade. Os princípios, eles são basicamente os mesmos, mas para ter longevidade eu não preciso me expor ao que um atleta se expõe. O que é o VO2? O VO2 é o meu consumo máximo de oxigênio. Então, basicamente, o que eu consigo extrair do oxigênio que está no ar, fazer com que ele passe pelo meu pulmão, ele seja difundido lá no alvéolo, entre na circulação, ele vai ser bombeado pelo meu coração e vai lá no músculo que está trabalhando. Então, quando a gente fala em VO2, eu preciso ter um pulmão que está funcionando bem, eu preciso ter um coração que tenha uma capacidade de bombeamento boa, eu preciso ter uma quantidade suficiente de hemácias para carregar esse oxigênio, e eu preciso ter uma entrega desse oxigênio no músculo que está trabalhando. Então, o músculo ele precisa ter uma quantidade de arteríolas, que vai levar o sangue para lá, e daí vai ter essa difusão no oxigênio para a célula. Então, o oxigênio ele vai ser utilizado na mitocôndria para a produção de energia. Então, a gente está avaliando muitas coisas. Então, eu posso ter uma queda de VO2 porque eu tenho uma doença pulmonar, eu posso ter um paciente com insuficiência cardíaca que não tem uma função de bombeamento boa, se eu tiver um paciente que ficou anêmico por algum motivo, teve uma hemorragia, ou o paciente que tem alguma pouca adaptação periférica. Então, quando a gente está fazendo exercício, o aumento do VO2, ele se dá basicamente em todos esses aspectos. Assim, os pacientes saudáveis que não têm doença pulmonar, geralmente a ventilação não é um problema. Então, assim, tu não depende tanto de treinamento de musculatura, de músculos intercostais, diafragma, porque tu tem força para isso. Tu não precisa chegar em níveis de ventilação tão grandes para ter uma performance mínima. Mas ao longo do tempo, então, com o treinamento, o coração ele vai se adaptando, né? Então, provavelmente a gente vai tendo um aumento da minha cavidade, eu aumento o meu débito cardíaco, porque eu consigo, com o aumento da minha cavidade, eu bombeio mais sangue, e as alterações periféricas, elas são marcadas. Porque quanto mais eu treino, eu tenho uma formação de neovaso, eu tenho uma neoangiogênese, então eu tenho uma formação de vasos e eu tenho melhora de função mitocondrial e eu tenho aumento de densidade mitocondrial. Porque, via de regra, o que eu preciso? Eu preciso ter entrega de oxigênio e eu preciso ter uma usina energética na minha célula, que é a mitocôndria, que gera essa energia. Então, assim, o que eu vou conseguir? O meu corpo ele não está pensando em nada mais do que produção de ATP para geração de energia. Um pouco vai para gerar energia mecânica que vai para frente, e o resto é dissipado em calor. Então, quando a gente pega, né, a nossa avaliação do nosso VO2, então, quanto maior for o meu consumo máximo de oxigênio, quanto maior for o meu VO2, a gente tem uma relação quase que linear. Quanto maior for o VO2, menor é a minha mortalidade. E isso vai para mortalidade por todas as causas,
redução de mortalidade e eventos cardiovasculares, e o gráfico ele parece que não tem fim, assim, com a medida que vai aumentando, não chega um momento que a gente começa a piorar. Que estabiliza. Sim. Então, a princípio, quanto maior, melhor. E para aumentar o VO2, a gente precisa de atividade aeróbica. Para aumentar o VO2, a gente precisa treinar em atividade aeróbica. E o que a gente pode treinar? Tipo, porque tem vários exercícios, a gente tava falando sobre isso antes, né? A gente fica pensando assim, qual que é o exercício melhor. Mas até pra ter uma noção, assim, o que a gente pode fazer de exercício. Se a gente for pensar em atividade aeróbica como melhora de VO2, a gente não consegue fugir do exercício de alta intensidade. Porque eu tenho que trabalhar nas intensidades em que eu estou trabalhando perto do meu consumo máximo de oxigênio. Tem alguns treinos, né? Então, os noruegueses, eles são muito bons em estudo e em treino de atletas de elite. Então, assim, o treino básico do norueguês para aumento de VO2 é 4 minutos em intensidade alta, por 4 minutos de descanso, 4 vezes. Então, tu faz uma intensidade alta, que vai durar 16 minutos, só que no final de cada 4 minutos, tu tá próximo à exaustão. E daí tu descansa 4 minutos e tu vai de novo. Então, assim, os treinos de HIIT, e daí tá, para um iniciante, ou para alguém que não gosta, 4 minutos é uma eternidade em alta intensidade. Sim, com certeza. Com certeza. Então, tu vai ter os outros exercícios. Tu vai ter uma quebra de 30 minutos em zona 5, em zona de treinamento, em zona alta intensidade, por 30 segundos, por 30 descanso, e daí eu vou fazer isso durante 8 vezes, daí eu vou descansar e vou de novo. Então, assim, quando eu quero treinar para melhorar meu VO2, eu preciso trabalhar nas intensidades altas. E daí talvez eu vou fazer isso 1, 2 vezes por semana. Mas então existe algum exercício que é melhor que o outro? Vários estudos, a gente sempre tenta colocar cabeça a cabeça estudos. Então eu vou pegar um estudo, eu vou pegar um estudo de intervenção, eu vou pegar um grupo, eu vou dizer, tu só vai fazer exercício aeróbico de moderada intensidade, tu só vai fazer exercício aeróbico de alta intensidade. E eu vou acompanhar eles durante 12 semanas. O que eu vejo, assim, na literatura, né? Então, eu venho numa área da cardiologia que talvez seja uma das áreas que mais tenha estudo e mais tenha evidência de todas, assim. E a gente vê estudos populacionais imensos, estudos de infarto, de intervenção. Então, quando eu olho estudos de exercício, geralmente os tempos de intervenção, eles são relativamente curtos e tem muito viés, porque tu depende muito do que a pessoa está fazendo. Então, assim, eu vou pegar um grupo de 100 pessoas, vou botar num braço que vai fazer isso para ter certeza que ele está fazendo, vou dar um acelerômetro para cada um para ver se ele foi. É difícil tu conseguir mensurar que ele fez o exercício na intensidade certa e será que ele progrediu? Porque o exercício é progressão de carga. Que nem a gente falou, se eu caminhar todo dia 6 km por hora, vai chegar um momento que eu vou ter que inclinar, eu vou ter que correr. Porque aquilo ali vai ficar fácil para mim. Eu já não tô... Então, quando o exercício começou a ficar muito fácil, é sinal que tu precisa progredir. Então, assim, historicamente a gente vem tentando dizer assim, o que será que é melhor? Será que é melhor fazer musculação? Será que é melhor fazer um exercício aeróbico? Será que é aeróbico de moderada? Será que é aeróbico de alta? Assim, bem verdade, a gente não tem uma resposta para dizer esse exercício é melhor que o outro. A gente sabe que a gente precisa se mexer e a gente sabe que a gente precisa ter regularidade. E talvez a resposta seja conseguir mesclar tudo, tá? Então, se eu fosse colocar no meu esqueleto de 4 treinos de exercício aeróbico, eu incluiria mais 2 treinos de força. Eu teria 6 treinos por semana. Vou ter que abrir mão, talvez abrir mão de um exercício aeróbico que não vai ser dos mais importantes, não vai ser nem o longo, nem o de alta intensidade. Eu fiquei com 5 treinos. Então, eu vou estar conseguindo atingir metas e vou conseguir desenvolver e vou conseguir melhorar. Então, talvez o nosso segredo seja fazer uma quantidade de exercícios de forma regular e contínua ao longo dos anos e que mescle todas as valências. Aeróbico de alta intensidade, aeróbico de baixa intensidade e força muscular. Rodrigo, eu não gosto de fazer nenhum exercício aeróbico. Gosto de jogar futebol, gosto de jogar vôlei. Ótimo. Vai no final de semana, vai jogar beach tênis, que está com um número crescente de adeptos. Vai fazer alguma coisa que tu faça e goste. Porque, assim, é muito bom para a saúde se tu tá fazendo algo que tu goste. Se tu vai correr com alguém, por que os grupos de corrida crescem? Porque tu tem uma confraternização.
E isso é saudável. Tu conseguir acabar a corrida, tu confraternizar, tu tomar o café da manhã. Então, essa interação também é um dos segredos para a longevidade, né? Tu ter essas ligações afetuosas. Então, tu pode usar também os exercícios em grupo, tênis, como teu exercício aeróbico. Mas, que nem estava falando, né? A parte do treino de força, né? Da força muscular, isso, infelizmente, tu não consegue na maioria dos esportes, né? Então, tu precisa encarar algum treino que te... Alguma academia. Não precisa ser necessariamente musculação. Sim. Tu pode fazer funcional. Sim, exatamente. Pilates pode ser um exercício de força. Não, desde que bem prescrito. Desde que bem prescrito e com carga progressiva, vai ser um exercício que vai pegar e vai dar um estímulo pro teu músculo. Assim como o VO2, o nosso VO2, ele, infelizmente, ele decai com o nosso envelhecimento. Então, a gente vai atingir o nosso VO2 maior ali 20, 30 anos, a gente vai tentando manter ele ao máximo. Claro que eu posso treinar, eu era ruim, sedentário, vou melhorar, né? Então, assim, talvez até os 40, 50 anos eu vou conseguir ter uma melhora de VO2. Depois dos 50, que a gente começa a ter, independente do sexo, alterações hormonais, declínio hormonal, provavelmente a gente vai ter uma queda maior, mais acentuada, tanto de capacidade cardiorrespiratória, quanto de massa muscular. Sim, a gente perde bastante massa muscular, na verdade. Então, assim, quanto mais eu tiver no meu banco, na minha poupança, tanto de capacidade cardiorrespiratória quanto de massa muscular ou força muscular, não precisa ser necessariamente uma pessoa com hipertrofia muscular, mas força muscular é super importante. E é uma força muscular para as atividades do dia a dia, né? É tu poder, na tua idade, na tua velhice ali, carregar as compras do supermercado, subir escada, pegar alguma coisa no alto. Tem muitos idosos que não conseguem levantar o braço além da linha dos ombros, né? E por isso o treino de força é tão importante. Sabe, eu acho que quanto mais a gente sai da atividade física como algo pensando na estética e pensando mais na saúde, mais a gente consegue engajar, porque a gente consegue olhar para aquela atividade como algo que vai te permitir ter uma vida mais saudável por muitos anos. Cada vez mais a gente tem pacientes com, enfim, mais 50, mais 60, mais 70, mais de 80 que querem fazer exercício e às vezes estão ali, qual exercício que eu faço? Será que eu vou numa academia? Será que eu vou para um funcional? Às vezes até esse acompanhamento, assim, eles não sabem muito bem o que fazer. O que os pacientes, assim, nessa faixa etária podem começar a fazer? O que é seguro para eles fazer? O que a gente pode indicar, assim? Muito pouco provável que eu vou ter algum evento num paciente que não fazia nada e vai começar um exercício, porque geralmente ele vai começar em baixa intensidade. Tá. Vamos lá, vamos pegar a faixa etária 50, 60, que a gente está falando em adultos jovens, que é a população que a gente mais precisa estimular, né, que comece, que é o que vai conseguir fazer uma diferença no futuro, né, de redução de morbidades e redução de doenças neurodegenerativas, né? Quanto antes eu começar, melhor. E as doenças neurodegenerativas, o principal fator de risco é a idade, né? O envelhecimento. Então, quanto antes eu começar, mais eu consigo prevenir. Então, essas pessoas, basicamente, vê algum histórico cardiovascular, que a gente não quer que elas tenham algum evento no exercício. Se elas vão começar um exercício realmente estruturado, que vai conter exercícios de alta intensidade, ou vai começar a aumentar a duração, eu preciso saber se a pessoa está saudável, se não tem algum problema, se já teve infarto, ou fui sedentário com sobrepeso até os 50 anos, agora quero começar a correr. De repente dá uma passada, faz um eletro, faz um teste ergométrico, faz uma revisão metabólica, geral, como é que está teu colesterol, como é que está a glicose, o que eu preciso tratar, eu já tenho alguma doença estabelecida, porque o exercício, por melhor que ele seja, ali no momento que tu está fazendo, ele é um gatilho para a doença. Eu tenho estresse de placa, eu posso romper uma placa, eu posso ter um infarto no exercício. Então, por isso que a gente tem morte súbita associada a exercício. Mas, geralmente, as pessoas que têm morte súbita associada a exercício, elas já têm uma doença pré-existente. Uma condição prévia, né? Então, assim, eu preciso saber se a pessoa está saudável. Então, fez a avaliação, está bem, está liberado. Se tu nunca treinou na vida, tu precisa ter alguma orientação. Então, se tu vai para uma academia, ou o professor da academia vai te orientar, ou tu vai contratar um personal, ou num funcional, alguém que vai estar te orientando. E se tu vai começar uma corrida, vai num grupo de corrida, vai num treinador que está acostumado a prescrever.
Porque a maioria das pessoas que não correram até os 50 anos, felizmente elas vão ter que começar devagarinho, caminhando. intercalando, correndo e caminhando. Sim, ou sim. só caminhando. Até criar uma base aeróbica mínima para começar a fazer corridas contínuas. Existe algum caso específico que um jovem, né, um adulto jovem, que não treina, que quer começar a treinar, precise fazer uma avaliação cardiológica antes? E existe algum caso em que enfim, algum sinal de alerta desse paciente jovem que já está fazendo ali alguma atividade física para dar o estalinho assim, opa, peraí, acho que eu estou precisando de uma atividade, de uma avaliação cardiológica nesse momento? Eu acho que todo mundo que começar a fazer exercício com algum objetivo de melhora de performance, vale uma visita no cardiologista. Então, assim, todas as pessoas que estão ali no Ironman deveriam ter passado no cardiologista antes. Todas as pessoas que vão correr uma maratona deveriam, ao menos uma vez, ter feito uma consulta. Porque a gente está expondo nosso corpo durante muito tempo. A gente categoriza em idade, né? Então, abaixo de 35 anos, a gente está falando de doenças congênitas e doenças geneticamente herdadas. Então, vou estar falando de miocardiopatias, vou estar falando de origem anômala de coronária, alguma valvopatia, alguma coisa que eu nasci com isso ou eu herdei. Tá? É muito pouco frequente ver doença aterosclerótica nessa faixa etária. Depois dos 35 anos, a doença arterial coronariana ela já toma conta. Tá? Então, é 35? bem cedo. Acima dos 35 anos, a principal causa de morte. Tá, vamos lá. Já Eu é, acho que a gente vai marcar uma consulta já. já é a doença coronariana. Não revela a nossa idade, pelo amor de Deus. Se eu vou ali fazer vários treinos de tiro, é bom saber. Preciso todo ano? Talvez não. Se eu não tenho esse objetivo. Se eu vou ser um atleta profissional, se eu quero disputar para sempre batendo recorde, talvez uma visita no cardiologista por ano seja indicada. Porque, assim, outras coisas, a Covid trouxe isso, né? As doenças inflamatórias infecciosas, né? Então, quando a gente pega historicamente, né, dados de morte súbita em atleta, a miocardite provavelmente ela sempre foi subdiagnosticada, né? E é uma das principais causas, porque eu tenho uma febre, eu tenho um pouquinho de dor no peito, tossi um pouco. Tu segue a vida. 2-3 dias passou. Não dá ok. bola. Sim. Mas tu ficou ali com uma lesãozinha, fez uma fibrose é ritmogênico, faço lá um exercício de altíssima intensidade, descarga simpática, um monte de adrenalina, aumenta a frequência cardíaca, faz um circuito de entrada, taquicardia ventricular e morte. Então, isso que é o que a gente vê, e a Covid trouxe isso à tona, né? Só que a gente sempre teve miocardite. Não, e sabe, voltando ao assunto dos pacientes idosos, sabe que é muito legal que a ESEF, a ESEFID, a parte de educação física ali da URGS, ela tem várias atividades físicas para pacientes com algum problema de saúde. Então, de novo, puxando a brasa pro meu assado, por exemplo, tem os pacientes com grupo de dança e grupo de caminhada nórdica e grupo de natação para o paciente com Parkinson. E é de graça. Então, tem coisas que a gente pode fazer, que a gente pode estimular esses pacientes, né? E eles interagem com outras pessoas. E ali na PUC tem o PIAF, O PIAF, né? isso mesmo. Isso aí. Então, essas coisas a gente precisa, né? Então, independente da idade, a gente tem que estar se mexendo. E um paciente, assim, por exemplo, que não tenha uma atividade física regular, mas é uma pessoa mais ativa, que limpa a casa, sobe escada, caminha para um lado, para o outro, enfim. Essa pessoa é considerada sedentária também? Se eu trouxer a definição da OMS, a definição da OMS é assim, pessoas que não fazem 150 minutos de atividade física São sedentárias. Por semana, atividade física assim, regular, programada, e a OMS traz um número de idade, né? Entre 18 e 60 anos são consideradas sedentárias. O que a gente sabe sobre o sedentarismo e essas pessoas que são super ativas no dia a dia? Então, tem estudos até, né, com número de passos. Então, às vezes, assim, uma pessoa que sai e corre meia hora, 3 vezes por semana e fica sentado num escritório 10 horas por dia sem se mexer, será que essa pessoa é muito mais saudável do que alguém que passa o dia inteiro fazendo outras atividades? É difícil dizer. Então, assim, talvez eu possa não ser sedentário pela OMS, mas a pessoa que busca o neto, corre atrás do neto, não está fazendo algo programado, mas está sempre se mexendo, sobe escada, talvez o evento final seja o mesmo, ou seja até benéfico para quem tem essa parte mais de comportamento não sedentário. Tá?
Tanto, esses estudos, eles são antigos, né? Então, o primeiro estudo, acho que teve isso, não sei se é o primeiro, mas um estudo muito antigo, é nos ônibus de Londres, né? Que era uma comparação entre motoristas e cobradores. O cobrador que passava o dia inteiro caminhando dentro do ônibus e subia a escada, cobrava no segundo andar, ele morria menos do que o motorista. Claro que não pegava motoristas que faziam atividade física e comparavam, a gente não tem esse dado. Mas também, essas pessoas, se elas fizerem também uma atividade física programada, eu acho que é melhor, mas o fato de ser bastante ativo, se mexer bastante, é uma coisa que reduz o risco. A gente está falando de exercício, mas não quero começar um novo podcast. Mas o papo exercício, saúde cardiovascular é exercício e nutrição, né? Então, como é que é a dieta dessa pessoa? Então, se mexe bastante, dá ali 8 mil, 10 mil, 12 mil passos por dia, tem uma dieta saudável, mantém o peso adequado, talvez seja melhor do que quem corre 30 minutos 5 vezes por semana, só come fast food e tem sobrepeso e obesidade. Então vamos para o nosso momento neuroteca do dia. E para começar, eu tenho uma dica que eu achei muito boa, Netflix, 100 metros. É um cara, um empresário que tem o diagnóstico de esclerose múltipla e ele resolve que ele vai fazer a prova de Ironman. Uau! Muito legal, bem bom, gostei. Filme curto. Já vi também, recomendo. Tu tem alguma dica, vou dar pra gente? Eu gosto muito dos seriados ou documentários de atletas e ex-atletas. Então, vendo agora, acabando de ver o documentário do Senna, né? Tu vê a relação da mentalidade do atleta com o desempenho esportivo, com o dia a dia, como ele leva a vida. Eu acho que isso é um ensinamento pra gente em como levar a nossa vida, né? De saber que tem como tu quer muito aquele teu objetivo e eu acho que essas pessoas que são exemplos, elas nos motivam muito, né? Falando um pouco desses documentários também, eu vou indicar o seriado sobre o Tour de France, que é No Coração do Pelotão, acho que é em português. Eu achei sensacional. O Tour de France é a maior volta ciclística mais renomada que tem, e são 23 dias, 21 etapas. Então, geralmente, eles têm no meio 2 dias de descanso. E daí as etapas, elas variam bastante em distância, tá? Vai ter etapas planas, vai ter etapas montanhosas, mas é um desafio físico e mental, tu dia após dia, faça chuva, faça sol, tu tá em cima da bicicleta. E nesse ano teve um cara que quebrou, não lembro se foi a clavícula, o braço, enfim, e 3 meses depois o cara tava lá nas primeiras posições, sabe? É uma loucura. Fantástico. É fantástico. O Jonas Vingegaard, que tinha sido bicampeão já, né? Uhum. É isso. Eu acompanho. Tu vê como é que é, né? Tu ter um objetivo E o clima na cidade é como tu falou da maratona, sabe? Sensacional. E outro documentário que eu gostei muito foi os 7 cumes, de um brasileiro que queria escalar todos os principais cumes, né? Enfim, muito legal. Ver também a preparação dele, a aclimatação. E tem também um filme de um cara, que eu até vou colar aqui para olhar. Nessa mesma vibe tem o 14 Montanhas na Netflix, de um escalador que fez os cumes em tempo recorde, assim. Não fazia aclimatação, só ia, assim, vida louca. Só vai. Bem legal, bem interessante. Tá, também tem uma sugestão. Boa, uma cadê? Vai. Uma minissérie da Netflix, Como Viver Até os 100, O Segredo das Zonas Azuis. Ah, legal. Boa. Legal, interessante. E eu anotei mais 2 filmes. O Menina de Ouro, todo mundo conhece, mas é um filme muito maravilhoso, então acho que vale a recordação. A gente aí tem o clássico Carruagem de Fogo, né, dos corredores, que, enfim, é muito bom também. E também eu deixei anotado o Cisne Negro, que também acho que entra nessa questão até psicológica ali da atividade física, porque, enfim, da alta performance. Enfim. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E espero que... Eu vou tentar começar a correr, tá, Vamos, gente? Manu, eu vou tentar. Vem pra seita é uma da coisa corrida, que eu nunca fiz na vida, mas eu vou tentar. E que legal, eu espero encontrar vocês correndo. E eu espero um dia estar torcendo no Ironman lá. Ah, imagina que legal. Eu quero ver uma prova. Mas vai, filho, um pouquinho de persistência, vai. Só que assim, o Boda vai estar num pace 3, 4. Não, eu vou estar ali, né? Não, eu não quero dizer que eu não vou competir, deixa claro. Eu só vou estar ali olhando, assistindo. Não, mas o importante é estar lá, todo mundo correndo, usando. Não importa a velocidade, o importante é estar lá. Verdade, o importante é estar lá. Isso aí. Não, e eu vou dizer, é porque eu nunca corri, de novo. Eu sou do time voleibol, natação, enfim. Mas eu vou tentar, eu sou dedicada.
Aí Vai daqui dar a certo. pouco a Manu vai correr, já nada. Pra bicicleta é um pulo, né? Vai virar Não, triatleta. e deixa claro que eu ando de bicicleta, eu coloco o Rodrigo dentro da cestinha, capacete e vou. Eu e meu marido, eu adoro andar de bicicleta, eu sou Viu? viciado. Só falta corrida. Só falta corrida. Bora, Manu. Eu vou começar. Obrigada, Roda. Nada, obrigado.